às vezes a igreja, ou às vezes nós mesmos, individualmente falando, nos desviamos dos caminhos do Senhor, e a gente vai como um caminho penso assim, onde o lado penso é como o pecado que vai nos atraindo, nos puxando, e o caminho reto que eu devia trilhar, o caminho de Deus reto, justo e perfeito, eu acabo me desviando e vou andando e vou meio que fazendo uma curva à direita ou à esquerda, pendendo para o lado que o pecado me puxa. E institucionalmente falando, ou a organização religiosa também, Davi pedia perdão dos seus pecados individuais e os coletivos. Existe pecado coletivo, vocês sabiam disso? Por que o Salmo diz, perdoa Israel, salva Israel, né? Então a gente não ora pela nossa nação. Você conhece o pecado da nossa nação? Conhece os pecados coletivos da nossa nação? Então tem pecados coletivos e individuais. Então, às vezes a igreja institucionalmente começa a caminhar errado. E infelizmente no passado foi assim. E nós estamos todo ano, no mês de outubro, relembrando esta data. E para mim, além de ser uma data comemorativa, é uma data para nós fazermos esta avaliação. O quanto estamos nos desviando, o quanto estamos tombando, para que lado seja, e nos desviando do caminho reto. E aí esse mês me faz refletir e falar, eu preciso voltar para o caminho, eu preciso voltar para as minhas origens, e das coisas da reforma, dos temas da reforma. Obviamente que a salvação, ela é central em tudo isso, a salvação em Cristo Jesus, porque a igreja romana dizia que não há salvação longe da igreja, e a reforma diz que sola Cristo, salvação somente através de Cristo. Eu creio que a salvação não tem como não ser central. Porém, junto com a salvação, vem outros temas, e um tanto quanto importante é sola Escritura, somente a Escritura. Voltando à história da reforma, que estava dentro da igreja romana, eles têm como fundamento da religião não sola Escritura, somente a Escritura, mas a Escritura, a tradição da igreja, né? Os dogmas papais. São três grandes, um tripé que forma a base da igreja. Então aquilo que a igreja se acostumou a fazer, aquilo que os dirigentes papais na história decretaram que deveriam ser assim, a caminhada da fé deveria ser assim, então isso se torna um dogma, algo fundamental, algo base da religião, igual ao peso bíblico. Vou tirar o microfone aqui, se na gravação da BO, são 3 manuais, 3 documentos, a Bíblia, bulas papais e a tradição, os dogmas papais e a tradição, aquilo que os papas já disseram no passado e aquilo que eles estão dizendo, perdão, os dogmas papais entram na tradição, é a Bíblia, a tradição junto com os dogmas papais e o santo magistério, perdão. Alguém lembrava disso para me corrigir? Ainda bem que a minha memória deu um estalo aqui. O tripé romano é Bíblia, tradição, e os dogmas papais entram e fazem parte da tradição, eles são inseridos nessa tradição, e o sagrado ministério.
o que os concílios ditam, né? É o sagrado ministério, os concílios, tanto é que teve o concílio Vaticano I e o II, né? Isso se torna peso igual à palavra. Aí os reformadores disseram: não, a tradição é boa, mas ela é fruto da igreja, e a igreja ela pode se corromper. A igreja é feita por homens, e a igreja pode se desviar dos caminhos do Senhor. A tradição cai. Sagrado magistério, sim, os homens são bons e importantes, ensinam, mas os homens também podem ensinar coisas erradas. A Bíblia é inerrante, infalível, ela é a palavra de Deus, e por isso volta a palavra sola escritura. Chega de bula papal, chega de magistério, são coisas importantes na vida da igreja, mas não no mesmo peso da palavra. Então eu acredito que o tema da palavra de Deus na Reforma Protestante foi assim, marco, para romper com muitas coisas. Isso aqui é pesado para os romanos. O Sagrado Magistério e a tradição. Você perguntar para algum romano assim: mas isso aí é dar na Bíblia? Ele vai responder: não. Mas por que você faz? Porque é tradição. E para eles estão todos iguais. Por isso que eles praticam. Porém, a reforma disse: não, deixa esses dois para lá, tem sua importância, tem seu valor, mas não no mesmo grau e autoridade da palavra de Deus. Então eu creio que a Bíblia, para nós, é um tijolo na reforma, fazendo alusão à construção. É um tijolo da qual nós devemos reformar, sem nunca perder os tijolos antigos. Esse tijolinho, vem reforma, vai reforma, tinta nova, pintura nova, muda-se a fachada, mas os tijolinhos, esse tijolinho não pode faltar na reforma da igreja e também das nossas vidas, porque a igreja somos nós somos essa igreja. Então, se na história da igreja nós temos a Bíblia como um fundamento que não pode ser perdido, e não pode ser esquecido, e não pode ser abandonado, não pode deixar de ser praticada, como única regra de fé e prática, única, porque tem outras que nós não aceitamos no mesmo. Essa é a única regra de fé e prática, única, não há outra. Então, este é o peso para nós. Está na Bíblia? Amém. Leia, creia e pratica. Não está na Bíblia? Então, não tem respaldo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Lendo vários textos sobre Bíblia essa semana, para preparar o estudo, uma frase interessante: o que a Bíblia diz que sim, é sim, e automaticamente ela está dizendo não para o contrário. Interessante isso. Se a Bíblia está dizendo sim, aquilo é sim, está nítido, está fácil, mas automaticamente ela também está dizendo não para o contrário, né? Se a Bíblia está dizendo vá para a direita, amém, nós devemos ir para a direita, automaticamente a esquerda é proibida. Me entenderam? Essa é uma maneira fácil, boa de nós compreendermos as Escrituras. Falando de Escrituras, abramos nossas Bíblias no 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Enquanto você abre a Bíblia, eu só reforço então o tema da nossa mensagem de hoje: nova reforma com tijolos antigos, ou seja, com princípios bíblicos antigos. A Bíblia é um grande tijolo que não pode ser esquecido nas reformas. Aliás, a reforma nos faz voltar para as Escrituras.
E do tema da reforma, esse é o tema que eu quero trabalhar nesta noite. 2 Timóteo 3:14 em diante. 2 Timóteo 3:14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Que coisa maravilhosa. Tijolos antigos. Esta é a palavra de Deus que nós não podemos deixar. Precisamos reformar vidas, um modo de pensar, crer e viver, porém usando tijolos antigos, alicerces antigos, fundamentos firmes e imutáveis para a nossa vida. Tem muita gente falando de modernidade. Quando a gente fala, você tem que se modernizar, automaticamente eles estão falando, você tem que se reformar, você tem que se atualizar, tem que mudar o seu modo de pensar, a sua conduta. Porém, quando a gente se moderniza, sem olharmos para a Bíblia, isso já não é modernização, isso já é uma heresia, é uma depravação, é qualquer coisa que não condiz com a palavra de Deus, então está longe dos caminhos do Senhor, longe das leis do Senhor. Nós podemos nos modernizar, a igreja deve se modernizar, a música pode se modernizar, a aparência do templo pode se modernizar, não tem um problema mudar a fachada, mudar o jeito do púlpito, com uma luz colorida. Qual o problema? O problema é que não pode esquecer da cruz, na mente e no coração. Nós não podemos esquecer de falar da cruz de Cristo. Pode pintar a cruz, pode iluminar a cruz, você pode usar data show. Agora eu tenho visto as igrejas com a moda de que está pintando todo o palco de preto. E essa moda chegou em Tupi Paulista, viu? Você está sabendo? Depois nós conta onde. Só você pensar que você descobre. Pinta o palco de preto. Eu não vou dizer que eu sou nem a favor nem contra, tanto faz. Porém, o que não pode esquecer é de tirar Cristo. Não pode deixar de falar de Cristo. Não pode deixar de falar na cruz. O púlpito, o palco pode ser preto, pode ser branco. Tem algumas igrejas que gostam de trabalhar muito com juventude, então eles modernizam muito o visual da igreja. Não é mais um púlpito rústico de madeira como esse, é um tamborzão. Tipo aquele lá que você pôs a cuba de água lá. Tamborzão. Tambor de óleo. Aquilo lá é 100 litros, né? 200 litros, um tamborzão de 200 litros. De óleo assim, virado de boca para baixo e em cima. Outro coloca uma prancha em cima do púlpito. Não há problema nisso. O problema é se querer modernizar, tirando Cristo do culto. Tirando a palavra do culto. Querendo fazer, como eu já falei isso nos irmãos, sempre a gente mexendo com louvor. Um dia eu falei assim, vamos fazer um louvorzão, um culto louvorzão, mas nós vamos cantar, louvar, não precisa ter sermão não. Aí lá veio meus pastores na época me puxando a orelha, rapaz, culto sem palavra não é culto. Eu falei, então desculpa pastor, põe a orelha no lugar.
Põe a orelha no lugar, por favor. Não existe celebração cultica a Deus sem o estudo da palavra. Não tem. Não podemos tirar a palavra das celebrações. Palavra se prega no casamento, palavra se prega nos funerais, palavra se prega nos batizados, palavra se prega em todos os momentos da igreja. A palavra não pode ser esquecida, porque é ela que nos sustenta. E aqui nesse texto, volta seus olhos para a primeira linha do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Quero que vocês se atentem ao verbo permanecer. Meus irmãos, o ensino da palavra, a doutrina das Escrituras que Paulo tinha aprendido com os apóstolos por revelação do próprio Cristo, estava passando ao seu discípulo Timóteo. Ele disse: permaneça naquilo que você aprendeu por mim, pela sua mãe, pela sua avó, que você aprendeu no meio da comunidade. Então, permaneça. Então, pode vir tempos, dias e épocas, mas nós devemos permanecer na palavra, no ensino da palavra. Nossa igreja é reconhecida como a igreja da palavra. Nós somos os Bíblias. Ou seja, alguém antigamente tinha o apelido, os crentes, os presbiterianos, eram os Bíblia. Era esse o apelido dos crentes de décadas atrás. Será que esse apelido é digno de hoje? Sim ou não? Só balança a cabecinha. Será que os cristãos de hoje, a geração gospel, a geração evangélica, merece o apelido de os Bíblias? Ai, pode fazer assim? Não? Não? Cadê as Bíblias? Onde estão as Bíblias? Quem não tem Bíblia não pode ser apelidado de Bíblia. Pode ser apelidado de os celulares, né? Permanecer quer dizer então que vindo tribulações, eu vou permanecer, ser fiel até a morte. Ser fiel a Deus, mas ser fiel na fé em Cristo Jesus, ou seja, ser fiel naquilo que você aprendeu e permanecer. Paulo está ensinando a orientação, não mudar. Permanecer é não desviar. Quando o pecado começa a puxar, não, eu abandono o pecado e permaneço reto com o Senhor. Não existe outro modelo de vida moral, espiritual que possa substituir as Escrituras. Qual outro ensinamento? Você vai seguir Platão? Aristóteles? Vai seguir Augusto Cury? Tem seus lados positivos, mas tem gente que lê mais Augusto Cury do que Bíblia. É legal tudo, mas será que Augusto Cury agora está no mesmo nível aqui da palavra? Eu leio um versículo e 3 capítulos do Augusto Cury. Será que você tira a tradição romana e coloca Augusto Cury no lugar? É misericórdia. Salmo 1, verso 1 e 2. O pastor Jaziel falou dias atrás, né? Mas eu gosto demais desse texto. Salmo 1. Gosto muito. Isso aqui não podemos esquecer. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, e é o que eu quero dizer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O pastor fez a pesquisa esses dias. Se você lê a Bíblia todo dia, aqui ele está dizendo dia e de noite, talvez até 2 vezes por dia. De dia e de noite. Quem
não tem prazer na lei de Deus não lê, não estuda. Eu já disse, não culpo os irmãos que talvez não estejam lido, porque eu já fui um desses. Eu já fui talvez como você, sem amor pelas Escrituras, sem leitura devocional diária, sem amor pelas Escrituras, porque talvez eu não era um jovem muito assíduo à leitura. Vindo para a igreja, crescido na igreja também, a Bíblia era enfado, talvez naquela época, eu parar para ler, concentração, jovem, etc. Mas um dia Deus me tocou, me puxou e falou: rapaz, endireita teus caminhos dentro da igreja. E eu já disse para os irmãos, e vale a pena repetir para quem não escutou um dia meu testemunho. O meu testemunho não é de ex-traficante, ex-homossexual, ex-bandido, ex-qualquer outra coisa. O meu testemunho de vida é de ex-crente sem vergonha. Aqui dentro da igreja, nos bancos da igreja, tocando bateria, eu tinha uma vida que não frutificava o Espírito Santo de Deus. Então eu falo como pastor da igreja, como pastor dos irmãos, e falo como pecador que sou e que fui. De que eu sei que quer viver nos bancos da igreja e ter uma vida que não é digna de um cristão. Porque a minha conversão foi dentro da igreja, porque eu não era de acordo com os caminhos do Senhor, mesmo sentados no banco. Então olhar para o rostinho de todo mundo, para mim não quer dizer muita coisa. Porque estar assentado nos bancos da igreja, para mim não quer dizer nada. Estar aqui aos domingos, para mim não quer dizer nada. Para mim, o que muda é o que nós somos, dia após dia. É a vida com Deus, vida de oração, vida em comunhão com o Espírito. Não é estar no culto, não é fazer parte de um ministério, não é ser presbítero, não é ser diácono. O que muda não é ser pastor, não é cantar bonito. O que muda é ter uma vida íntegra diante do Senhor, verdadeira. E eu sei o que não é uma vida íntegra e verdadeira, porque ao mesmo tempo que eu estava dentro da igreja, eu andava nos caminhos dos pecadores, e não tinha prazer na lei do Senhor, e nela não meditava de dia e de noite, até que um dia Deus, e eu chamo de segunda conversão. Biblicamente isso não existe, tá? Mas eu qualifico assim, de segunda conversão, porque foi quando veio o meu amor pela obra de Deus de uma maneira diferente, e um compromisso com as coisas de Deus de forma diferente. Então veio o chamado para o ministério, veio um compromisso, onde havia, cada mês era uma namorada. Aí eu falei: agora eu vou querer casar, agora é para casar, vida séria. E as coisas vão mudando, compromisso com o Senhor. E aí veio também uma paixão pela palavra. Nesse avivamento do Espírito de Deus na minha vida, veio o amor pela palavra, porque era o único modelo da qual Deus estava me falando. Não posso me... E eu voltei para a palavra. Eu me reformei com os tijolinhos antigos, com o mesmo tijolinho antigo. Permanecer. Eu sei o que não é não permanecer. Eu sei o que é retornar e continuar neste caminho. Louvado seja Deus, que eu nunca mais me desvie dele. Amém? No verso 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação. Para Calvino, nosso doutrinador presbiteriano, o objetivo das Escrituras era encaminhar as pessoas a Jesus Cristo, em quem está a salvação.
O objetivo das Escrituras é encaminhar Cristo, as pessoas a Cristo e as pessoas à salvação. A palavra, ela deve fazer parte das nossas vidas, porque não há modelo nenhum superior a ela, espiritual, moral, familiar. A palavra de Deus, devemos nela permanecer, e devemos ter na palavra como método, como meio para encontrarmos a Cristo e a salvação. Você encontra Cristo onde? Através da palavra. Você conhece Cristo aonde? Pela palavra. Você pode conhecer alguém a Cristo talvez pelo testemunho, mas o testemunho no máximo que faz é o seguinte: eu quero viver assim. Como que você é assim? Por que você é assim? Aí você fala: eu sou assim porque Cristo, e aí vai para a palavra. Cristo morreu em meu lugar, mudou a minha vida, transformou a minha vida. Aí você abre a palavra e lê com um abençoado, ele entrega Jesus e vai viver a palavra também junto contigo. Você é um grande outdoor de Cristo, amém? Você tem que fazer propaganda de Cristo, não na camiseta, não no crucifixo, não no pingente, mas no caráter, na conduta, no dia a dia. O viver reflita o rosto de Cristo. A palavra de Deus nos conduz à salvação em Cristo Jesus, amém? Terceiro item, quero pular o verso 16, que talvez a gente possa falar dele outro dia, e pular o verso 16 e chegar ao 17, que diz o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu fico pensando que quando você vai fazer uma faculdade, você tem um livro a seguir, um método de ensino, método aí Mackenzie, método objetivo, método ângulo, tem uma apostila, um currículo escolar, e você vai fazer um curso de informática, tem uma apostila, um curso preparatório para ser algum concurso público, também vende as apostilas aí pela internet, né? As livrarias vendem apostila, tem um manual. E a palavra de Deus é o nosso manual de vida, que leva o homem a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como você quer melhorar como esposo, como esposa? Como pai, como mãe, como cristão, como filho? Como você quer ser melhor? Então abra essa apostila que vai te direcionar, que vai te habilitar a ser um excelente marido. Falamos aqui no nosso encontro de casais, e falei também lá em Mirandópolis na noite de ontem. Como que é ser um bom marido, uma boa esposa? Aquela conforme a palavra de Deus nos orienta. Não é conforme a psicologia orienta, não conforme as amigas de salão de beleza orienta, que é, aliás, misericórdia. Não é conforme os amigos de clube de futebol nos orienta, não é como os caminhoneiros na boleia dos caminhões conversam, não é como a rua nos orienta, como os amigos professores nas sala de professores, um poço de sabedoria, né, Marcelo? Misericórdia, sobre a vida, de como viver, como tratar o marido, a esposa. Vai lá pedir orientação, conselho. Mas nós devemos buscar na palavra do Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que obra é essa? A obra de Deus. Tudo aquilo que nós formos fazer diante de Deus, nós temos que nos remeter à palavra. Meus irmãos,
nós temos esse manual para vivermos, para buscarmos, para nos orientarmos. Nós não podemos deixar de ouvir as Escrituras. Só a Escritura, somente a palavra de Deus é poderosa para mudar vidas. Eu fico pensando que nós temos desleixo muito grande com o manual. Você compra uma televisão, um celular, quase ninguém mais abre manual. Porque cada um faz de qualquer jeito. Depois estraga e não sabe por quê. Eu acho que esse desleixo a gente leva para a palavra de Deus, porque é o nosso manual. A gente vai levando no automático, vai de qualquer jeito. Sei lá se o brasileiro tem essa habilidade do qualquer jeito, né? Essa palavra habilitado é muito importante aqui, perfeitamente habilitado. Como nos aperfeiçoar? Como nos aperfeiçoar? Onde a gente vai ser ensinado, através do sermão, através da escola dominical, através especialmente do discipulado, orientado a ler e compreender. Muita gente falou para mim: pastor, é muito difícil ler a Bíblia. É difícil quando não se busca resposta. Tem que buscar a resposta para as perguntas difíceis. Nada é tão difícil que não tenha resposta. A fim de que seja habilitado, autorizado, aperfeiçoado para toda boa obra. Agora, para toda boa obra sem Bíblia, não dá. Sem habilitação também não dá. Sem habilitação, sem obra boa. Se você não tem Bíblia, você não tem habilitação, a sua obra não é boa, ou talvez seja inútil. Você já reparou que talvez a sua vida espiritual não está sendo producente, porque ela não está sendo habilitada, treinada. Nós precisamos treinar a nossa vida espiritual para que a nossa vida espiritual tenha frutos. Você está aperfeiçoando a caminhada da fé? Para Paulo, ele falou: eu queria pregar para vocês algo mais interessante, mas está difícil, porque eu estou tendo que voltar aos primórdios das orientações, da base cristã. Eu queria dar um alimento mais sólido, mas eu tenho que voltar a dar leitinho. Então, na vida espiritual, a gente começa como um nenezinho, um novo convertido. E o nenezinho vai tomando leitinho, depois toma papinha, né, Carlinha? Suquinho, depois papinha, até comer um alimento um pouco mais sólido. E essa alusão ao desenvolvimento da criança, também podemos fazer a nossa vida espiritual. Há quanto tempo você está tomando leitinho? Há quanto tempo você está na papinha? Vamos aumentar um pouquinho mais, engrossar um pouquinho esse caldo, colocar um feijãozinho? Vamos colocar uns pedacinhos de carne aí para você ter um pouco mais. Paulo queria falar com a igreja de coisas mais sérias, mas não dá, porque eles estavam tendo uma idade espiritual muito inferior à idade física. Conversando com o Tiago essa semana sobre isto no nosso discipulado. Tiago, a nossa vida espiritual, você tem que acompanhar a tua idade física com a tua idade emocional e a tua idade espiritual. As três idades, física, emocional e espiritual, tem que estar condizentes. Aquela espiritualidade onde o crente só fala assim: Deus, me dá a bênção, me dá saúde, me dá a bênção, me dá unção, me dá a glória, me dá riqueza, me dá dinheiro, me dá. Você conhece, na maturidade da vida, criança, adolescente, adulto, quem é que faz isso? Quem é que só fica me dá? A criança. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Ela não produz nada, ela não desenvolve nada, ela não é criativa, ela só pede, ela é dependente. Se você é um cristão hoje que só fala assim com Deus: me dá, você é um crianção espiritualmente. Precisa de um pouquinho mais de alimento sólido.
Você precisa crescer espiritualmente, e para isso precisa de palavra, precisa de instrução, precisa de intimidade com Deus. Tem muita gente que fala assim: Deus, pastor, eu tenho muita fé em Jesus, eu oro a Jesus, eu peço para Ele todo dia. Eu falo: oh, meu Deus, só pede. Que espiritualidade é essa que só pede para Deus e não tem nada para oferecer a Deus? O louvor, o culto, é uma oferta para Deus. Você vem no culto ofertar a sua vida, o seu louvor, a sua adoração a Deus. Se você vem para a igreja só pedir bênção, você é um bebezão espiritualmente. Só pede, não produz. O adulto produz, trabalha, sustenta, cuida, pastoreia a sua casa. O pai, a mãe, é aquele que sustenta, orienta o filho. Então você está orientando espiritualmente, você está alimentando quem espiritualmente? Você está sustentando quem espiritualmente? Você está passando alimento para quem? Se você um dia começar a alimentar alguém espiritualmente, porque você então é um genitor espiritualmente. Você está gerando pessoas na fé, você está transformando a vida de pessoas, levando outras pessoas à maturidade. Só que para isso você já tem que estar maduro, e isso se faz pela palavra. Crente que não lê a palavra todos os dias, continua bebezão espiritualmente. Nós precisamos. Tem uma ilustração aqui, eu não consegui decorar, vou ter que ler nesse livro aqui. Me permitam ler uma história. Conta-se que certo pastor, após presidir cerimônia fúnebre de um longínquo cemitério nos subúrbios, embora já anoitecesse, resolveu aproveitar a oportunidade para visitar um membro de sua igreja, nem sempre presente aos trabalhos da mesma, e que morava nas proximidades ali do sítio. Recebido com surpresa e fria amabilidade, após uma breve conversa sobre as atividades do casal, a esposa serviu um ligeiro lanche. Nesse interregno desabou um violento temporal, que se prolongou até a noite, impossibilitando o pastor de retornar à cidade. Face à inclemência do tempo, o dono da casa convidou então para pernoitar em sua residência, oferta que foi aceita. Logo depois do jantar, o ministro pediu: irmão, queria trazer-me a sua Bíblia, a fim de lermos uma porção da palavra de Deus, e oraremos em seguida até o nosso recolhimento. Vamos aproveitar o tempo que estamos juntos. Contrafeito, o crente procurou desculpar-se. Ah, pastor, lamentavelmente não possuímos. Até imagina a entonação da voz: lamentavelmente não possuímos. Bem, então faça-me um favor, traga-me um Novo Testamento. Aqueles pequenininhos dos Gideões, um Novo Testamento, tão pouco também não temos. Neste caso, apanha, por favor, o jornal da igreja, o estandarte, fazendo aqui uma adaptação, e escolherei algum artigo para comentá-lo, tendo em vista que a vossa edificação espiritual, puxa vida, pastor, parece incrível, talvez o senhor não acredite, nunca tivemos a ideia de assinar o jornal. Ademais, a sua subscrição é demasiado dispendiosa, é caro, não teríamos tempo também para lê-lo. Diante das evasivas tão esfarrapadas, o ministro, desolado, exclamou: e o que fazer? Os irmãos não possuem Bíblia, nem Novo Testamento, e afirma que não dispõe de recursos para o pagamento da assinatura do período da igreja, e que também não contaria com tempo útil para ler os artigos. Assim sendo, somente uma coisa posso fazer pelos irmãos, e juntando a palavra à ação, retirou do bolso o manual do culto e esclareceu. Lerei agora um trecho que descreve o ritual fúnebre da igreja. Amém. Vidas mortas, espiritualmente falando. Mas nós precisamos, diferente disso, ter paixão pela Escritura.
Quero que os irmãos terminem essa nossa meditação lendo o texto de Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Vamos? Lucas 24, 30. Evangelho de Lucas. Texto muito conhecido de Jesus com alguns no caminho de Emaús. Apenas o verso de número 32. Só lendo o verso 32, nós estamos no final da história, quando Jesus caminhou com eles, e eles falaram: você não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém? O nosso mestre morreu. E aí Jesus falou assim: sim, eu estou sabendo o que está acontecendo, e começou a explicar as escrituras para ele. Verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as escrituras, e veio explicando para ele todo o projeto de Deus. Chegando Jesus a jantar com eles, foi embora. Depois do jantar, Jesus sumiu após abençoar o alimento. E no verso 32 diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quando você lê a palavra de Deus, o que você sente? Quando você escuta a pregação, não por minha competência, não por bênção especial que está em mim, mas pelo poder da palavra de Deus, o que você sente? Será que você sente no teu coração, como o pastor sempre? Arde no teu coração? Pega fogo no teu coração? Você sente a chama? Esses discípulos disseram: mas gente, quando a gente ouvia ele, o nosso coração ardia. Será que teu coração arde ainda pela palavra? Ou não arde mais? Uma coisa eu vou dizer: esses discípulos tinham amor por Cristo. Por um certo momento estavam perdidos, desiludidos, desorientados, porém a fé permanecia lá, tanto é que eles estavam indignados. Mas quando Jesus falou, e o Espírito de Deus em Jesus testificou no Espírito que havia neles, e por isso o Espírito Santo no coração deles começou a brotar e a ferver. Irmãos, se você não tem sentido amor pela leitura da palavra de Deus, talvez é porque o Espírito Santo não está em você, e você precisa entregar a tua vida e receber o dom do Espírito. Mas talvez você fale: não, pastor, eu já sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. E cadê o fervor? Se o Espírito de Deus habita em você, seu coração tem que ferver quando o teu coração, você lê a palavra, quando você escuta a mensagem, porque eles aqui nem estavam lendo a palavra, estavam apenas ouvindo Jesus falar da palavra. Ouviram, e o coração fervia. Quantas vezes você na tua casa, assistindo o sermão pelo celular, já deu um glória a Deus, um aleluia? Amém, glória a Deus. Eu já gritei muito vendo um sermão pelo celular. Meu coração arde. Eu quero que o teu arda também, pelo amor, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se o teu coração não tem ardido pela palavra de Deus, é motivo de você baixar sua cabeça agora
e clamar a Ele: Senhor, me perdoa. Vamos fazer isso? Quero orar por você.